Salve amigos ligados no canal Abeco Consciência. Eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar a doutora Andressa Oliva, professora adjunta no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal do Sul da Bahia. Então se ligue no canal, deixe um like, comente e compartilhe. Abeco Consciência. Salve amigos ligados no canal Abeco Consciência. Estamos de volta hoje com a professora Andressa Oliva. Tudo bem, Andressa? Tudo ótimo, Ricardo. Joia. Obrigado por estar aqui conosco no canal Abeco Consciência para a gente discutir um pouco sobre ciência, divulgação científica, importância dos trabalhos para a sociedade, enfim, temas variados, né, ligados aí principalmente à tua área de investigação, de concentração, de experiência maior, certo? E nesse conteúdo, Andressa, eu vou pedir, né, inicialmente que você fale um pouco sobre você, sobre sua carreira. Tá. Inicialmente eu quero agradecer, né, ao canal, à Abeco pelo convite. Eu acho um espaço muito importante, estou muito feliz pela essa iniciativa, né? Então, como o professor Ricardo já falou, meu nome é Andressa Oliva, eu sou geóloga de formação, e vou contar um pouquinho da minha história, que às vezes os alunos sempre me perguntam, né, ainda mais na época que eu me formei, uma mulher na geologia, né? Como que eu escolhi a geologia? Eu tinha com 17 anos eu entrei na universidade, né, então naquela época os jovens, eles têm muitas dúvidas, né, de que carreira seguir. E a geologia, ela me encantou, porque eu não tinha muito conhecimento, meus pais não são da área, né? Eu tenho uma irmã que é engenheira florestal e na época estava fazendo engenharia florestal lá na Exalc, na USP, e me instigava também essa parte da engenharia florestal, o quanto ela ia para campo, né? E isso fascina a gente, porque a gente quer viajar e conhecer, né? O nosso país e o mundo até. E assistindo muito Discovery Channel, né? Quem não assistiu, eu vi aqueles documentários, né? Sobre arqueologia, né? E acho que meu sonho era ser arqueóloga quando eu vi aquilo, né? E a área, então, que eu escolhi foi geologia, e eu também prestei o vestibular para biologia, também, que era uma área que me interessava bastante, mas a geologia acho que me chamava mais. Eu prestei vestibular na USP, na Unesp, de geologia, na época, com o sonho, né, de, claro, passar na USP e ficar perto, porque eu sou natural de São Paulo, da capital, de ficar lá perto da família, dos pais, né. E não deu muito certo, eu acabei não passando na segunda fase da USP, isso me chateou muito, mas passei na Unesp de Rio Claro. Aí vem a saga, né, de mudar de cidade, acho que muitos alunos passam por isso, mas eu fui lá na minha jornada, né? Os primeiros dias, meses, né, na universidade, eu entrei em 95 na Unesp de Rio Claro, no curso de geologia. Eu quase desisti, né, pela dificuldade que a gente tem, né, com 17 anos, ficar longe da família. Mas eu tive muito apoio dos meus pais, acho que foi bem importante isso para mim, para ficar no curso, né? E continuei lá. O primeiro ano de qualquer curso, eu acho que é importante dizer aqui para todos que estão assistindo, né? Muitos alunos estão assistindo, é aquele que desmotiva um pouco, né? E na geologia a gente tem uma parte de exatas muito pesada no primeiro ano e se vê pouco da geologia, né? Mas os professores também nos orientavam para ter calma, que no próximo ano a gente ia entrar mesmo na área de geologia, e foi assim que aconteceu. E o interessante no curso é que já no primeiro ano eu consegui uma bolsa, né, de iniciação científica, mas era para pintar a amostra, né, aquela época que a gente passava aquela tinta branca. Não sei se o Ricardo lembra da época dele, passava tinta branca, escrevia com nanquim, sem saber qual era o tipo de rocha, nada, mas foi bem importante para mim, porque eu acabava vendo, né, tendo contato com muitos tipos de rochas, e isso me auxiliou bastante. No segundo ano, eu também consegui uma bolsa com o mesmo professor no laboratório dele, mas mais para pesquisa de geoquímica das rochas, né?
E aí, nesse período, algo também batia, assim, né, em mim, aquela ideia de que eu queria trabalhar com algo aplicado, né, algo que fosse ajudar a sociedade, né, geologia que ajudasse, né, que a gente fala da geologia aplicada. Foi aí que eu escolhi para a área de hidrogeologia e iniciei, né, como professor, com uma bolsa também da FAPESP. Naquela época a gente ficava muito feliz quando conseguia uma bolsa da FAPESP, e iniciei os trabalhos na área de hidrogeologia e fiquei com esse mesmo professor no meu trabalho de formatura, no meu mestrado, no meu doutorado, e depois no meu pós-doc eu já tive que mudar de professor porque ele não poderia ser meu orientador de pós-doc também, né? Então, na verdade, eu trabalhei com esse professor dentro da universidade 22 anos, até eu vir aqui para a UFSB em 2018. Logo que eu me formei, aí eu entrei no mestrado, direto. Naquela época o mercado estava muito intenso para mineração, isso em 99, então meus amigos, eles já saíram empregados com salários ótimos. E eu ali falei assim, eu quero continuar na pesquisa, já estava envolvida em vários projetos, e aí fui direto para o mestrado e lutei por uma bolsa lá que não condizia nada com o salário que meus amigos estavam recebendo na época. Terminei o meu mestrado e decidi que não queria mais, que eu queria ir para o mercado de trabalho. Aí decidi, né, e esse meu orientador dizia, não, Andresa, você tem, né, um perfil de pesquisadora, você vai ver que numa empresa você vai fazer todo dia a mesma coisa e você não né, você não gosta disso, você gosta de pesquisar, de ir em busca de conhecimento, não vai dar certo. Eu falei, não, eu vou de qualquer jeito. Acabei indo para uma empresa ambiental, e fiquei, na verdade, um mês, nem cumpri o aviso prévio, né? Já liguei para o meu orientador e falei assim, realmente aqui não é o meu lugar, eu não consigo fazer todo dia a mesma coisa. Ele falou, então volta e faz um doutorado. E aí eu segui para o doutorado. Depois que eu terminei o doutorado, eu fui já contratada como pesquisadora pelo laboratório, né? Que eu trabalhava de hidrogeologia, que chama, né? LEBAC, que é Laboratório de Estudo de Bacias, também na Unesp de Rio Claro, e em 2014 ingressei no meu pós-doc. Bacana, Andressa. E aí, eu acho que você até guardou o nome do teu orientador aí para a próxima questão, né? Que eu ia te perguntar, não necessariamente, mas enfim. Durante essa sua trajetória, algumas pessoas, se você pudesse citar quem influenciou a sua carreira de maneira positiva. Então, durante a graduação, a gente tem vários professores e é legal que a gente se apaixona de uma forma diferente por cada um, né? Foi difícil para mim, assim, dizer, que a gente vê os alunos, a gente fala, não gosto de tal professor, não gosto, mas cada um tinha um perfil, né? E a geologia é um curso, praticamente na época, hoje em dia não, né? Mas na época só tinha eu e mais 2 meninas no meu curso, né? Então, no momento que eu entrei na graduação, o que me fascinava mais era ver as mulheres, né, professoras na geologia, que só tinham 2, né? Então, professoras que me influenciaram, né, mulheres que a gente se identifica mais, né, ainda mais assim, jovem, foram 2 professoras, a professora Maria Rita, que dava geologia geral, né, hoje ela é aposentada, e a professora Paulina, que dava fotogeologia na época, né? Então, a gente via aqui que aquele perfil, né, que a gente acha quando fala de geólogo, naquela época, principalmente, já via-se, assim, uma mulher, né, toda descabelada, sem fazer maquiagem, sem nada, e isso é pessoal da pessoa, né? Os meus amigos até... Eu tinha apelido de garota enxaqueca na época, né? Porque eu era toda arrumadinha, mas isso era do perfil da pessoa, e eu via que essas professoras também seguiam o mesmo perfil, né? Que eu não tinha que mudar a minha essência. Então, foram professores que me marcaram muito. Professores também de geologia de campo, né? Que a gente fazia muita pesquisa em campo. Professor Simões, professor Antônio Misson, professores de estratigrafia, todos eles tinham, né, ao mesmo tempo eram bem duros, né, bem exigentes, mas também eles tinham
um perfil especial neles, né? E como eu já falei, né, meu orientador, que eu acho que foi o, né, meu exemplo de tudo, que eu fiquei trabalhando até 2018, antes de eu entrar na faculdade aqui, foi o professor Chang, né? Um chinês, ainda trabalha na universidade, não é aposentado, mas ele que me passou todos os ensinamentos e o mais importante é que, assim, a gente vai ter dificuldades na nossa carreira, né? E a gente vai ter que vencer essas dificuldades. Então, quando eu uso muito esses exemplos com meus alunos, que eles ficam, às vezes, muito desanimados quando eles dão de encontro com algum problema, né? E ele me ensinou muito isso. E também que algo nunca vai estar perfeito, mas a gente tem que chegar à perfeição, né? Isso deve ser de origem, né, oriental, que eles estão muito assim. E apesar dele ser também uma pessoa rígida, dura, nunca, né, nesses 22 anos eu vi ele ser assim mal educado com nenhum aluno, com nenhum profissional. Às vezes ele chamava a gente, né, a atenção da gente na maior educação possível, isso eu aprendi com ele, que não precisa, né, chegar estourando, bravo, mas sim tentar achar uma saída para aquele problema, né? Isso eu aprendi muito com ele. E o que eu aprendi muito também foi a escrever com ele, né? Porque a gente tem essa dificuldade de escrita quando a gente é aluno, quando a gente vai para o mestrado, meu doutorado, a gente está bem melhor, mas ele me incentivou muito na escrita e sempre chegar à perfeição. Então, quando me entregava um relatório para ele guardava um tempo lá de 2 horas para a gente sentar e ficar discutindo assuntos sobre aquele relatório para chegar ao quê? No que seria o ideal, o que o seu cliente, o que o gestor, né, ele está esperando de você. Então, eu só tenho a agradecer a ele. E aí, quando eu vim para cá, foi aquele sofrimento, né? Mas ele sabia que era meu sonho, era dar aula e que, né, eu teria que caminhar. Tá certo, Andressa. Hoje em dia, quais são as suas principais áreas de atuação? Então, hoje em dia, né, eu vou falar um pouquinho da minha saída da Unesp, né, que eu continuei ainda com as pesquisas quando eu entrei aqui, porque eu estava no projeto de pesquisa Petrobras, e vou falar logo que eu entrei aqui em 2018 na UFSB. Lá, as minhas linhas de pesquisa, vou falar um pouco do meu mestrado e doutorado, foi sempre pela parte hidrogeológica. Então, no meu mestrado, eu fiz a caracterização hidrogeológica do município de Rio Claro, né, que é a formação Rio Claro, que é uma formação neocenozoica. Depois, no meu doutorado, eu fui para a parte de hidrofaciologia, e sempre utilizando, que eu esqueci de falar, uma técnica que para mim muito me chamou a atenção e que eu trabalho até hoje, que eu sou apaixonadíssima, que é a geofísica, né? Então, eu utilizava os métodos geofísicos, especialmente o método da eletroresistividade, para fazer esses estudos, né? Então, o que me fascinou na geofísica, sem eu ter acesso, né, ao que está lá em grandes profundidades, eu, pelas características físicas, descobri, né, analisar e saber o que é. E continuei meus projetos, né, sempre utilizando as técnicas geofísicas. E o projeto final, que eu, né, finalizei a minha etapa lá na Unesp de Rio Claro, foi a medição, monitoramento e verificação de CO2, né, a grande importância dos problemas climáticos que a gente tem, né? Então, era estudar ferramentas para verificar a saída do CO2 de subsuperfície, quando a gente injeta CO2 também para trapeamento, né? Qual a geologia adequada, e também quando esse CO2 vai sair, se ele vai sair, e quando ele sair, medir as quantidades, né? Então, eu achei esse trabalho... Opa. Andressa, inclusive, eu separei esse título para a gente comentar um pouco sobre esse trabalho, que é muito interessante, mas então eu vou fazer uma invertida aqui rapidinho. Antes de nós avançarmos, você falou que trabalha principalmente com hidrogeologia. Né? Então, nós somos um canal de divulgação científica também. Então, o que é a hidrogeologia? Qual é a importância o que é a hidro? Acho que já ficou até explicado pelo professor Luiz Rogério Leal aqui num dos vídeos do canal. Mas, assim,
qual é a importância de você identificar, quantificar, mapear os recursos hídricos, ou seja, a água subterrânea para um município, por exemplo, como Rio Claro ou como Porto Seguro, enfim, como Salvador? A gente vive, né, hoje mais ainda de forma intensiva a escassez, né, o estresse hídrico, né, tanto das águas superficiais, e uma saída seria a exploração, né, a explotação de água subterrânea. Só que daí esses estudos de hidrogeologia, caracterização hidráulica, como você diz, quantificar, caracterizar a geologia, a litologia que eu tenho lá para saber vazão, permeabilidade daquele aquífero, é importante para saber a quantidade de água, né, para fazer previsões futuras, para saber, por exemplo, tem uma escassez hídrica de água superficial, então vou furar poços, né, subterrâneos, só que a gente precisa estudar aquele aquífero para saber o quanto eu consigo tirar, o quanto é viável tirar e que não tirar o excesso de água, né? Porque daí também a gente vai ter a escassez das águas subterrâneas e praticamente nós estamos batendo na porta disso, né? E Rio Claro era uma área que um município que já vinha utilizando água subterrânea, que a gente tem lá um aquífero livre, o aquífero Rio Claro, raso, né, com espessuras de até 30 metros, então era muito favorável a perfuração desses poços. Então tinha que se fazer o quê? Um estudo adequado para uma gestão de águas subterrâneas para o município que se adequasse, né? Não encher, como eu digo, né? Não colocar numa garrafa de Coca-Cola 10 canudinhos e se você chupar aquela, né, ao mesmo tempo 10 pessoas chuparem, a água vai exceder. É isso que a gente tem que pensar na gestão de aquíferos e que eu estou começando esse trabalho aqui no município, é o quê? A quantidade também de poços que eu posso perfurar naquele aquífero para que eles sejam, né, uma explotação adequada, né, para não ter rebaixamento de nível da água, fazer testes de vazões, de cone de rebaixamento. Então, essa é a importância da hidrogeologia, e aqui, que me chamou muita atenção, né, que eu tenho alguns trabalhos de pesquisa com os alunos, até para estudar a vulnerabilidade do aquífero que nós temos aqui, o aquífero da Formação Barreiras, é tanto estudar a vulnerabilidade, o quanto de água que a gente tem que pode ser explotada para uma gestão adequada. Lá no estado de São Paulo, a gente tem, né, todo esse monitoramento, uma legislação que deve ser obedecida, não que aqui a gente não tenha, mas também uma fiscalização muito intensiva lá, né? Então, a gente tem lá licença para perfuração, outorga para exploração daquela água. Então, esses estudos da hidrogeologia dos aquíferos, eles vêm auxiliar o quê? Essa fiscalização, né? E ter o quê? Uma perfuração numa área, mais, né? Um plano de perfuração mais adequado possível. E o que me assusta aqui, que é o que eu estou começando agora, é que aqui a gente tem muitos poços que não são cadastrados, né? Então, nós temos aqui muitos hotéis, né? A região é muito turística, nós temos loteamentos, então a maioria deles tem poços, mas esses poços não estão cadastrados, né? E eles estão bombeando também a uma vazão excessiva, 24 horas, sem ter pausa, e aí a gente já né, tem até um projeto de mestrado aí para avaliar o quê? O avanço da cunha salina, né? Porque se a gente está no litoral, a gente tem explotação muito grande do aquífero, tem o quê? O avanço da água do mar no aquífero, e se a gente não fizer um estudo, né, uma pesquisa que mostre essas informações, logo, né, esses hotéis, esses loteamentos vão estar tirando água salgada e não vão poder utilizar essa água. Então Andressa, para você furar um poço artesiano na tua propriedade, não basta simplesmente você contratar uma empresa de perfuração, você requer uma licença. Eu queria que você explicasse assim, rapidamente, quais seriam os procedimentos básicos para que tanto um produtor rural como um hotel tem que passar para poder usufruir da água subterrânea. Isso também vai ajudar, eventualmente, até pessoas que
trabalham nas secretarias ou nos órgãos ambientais a verificarem isso. Isso, o primeiro passo, até parece bobo, mas é a gente saber naquela área, porque às vezes as pessoas são enganadas, né? Elas contratam uma empresa que perfura e vai perfurar um poço onde não é, né, a geologia, a litologia local não é adequada para a retirada de água, né? Então a gente tem que ter o quê? Um conhecimento geológico da área, né? Então esse seria o primeiro passo. E não adianta, né? Muitas vezes funciona, mas comigo nunca funcionou utilizar a radiestesia, né? O homem da varinha, que ele vai lá e acha água, acho que o pessoal já ouviu falar. Esse método comigo nunca funcionou, né? Então a gente faz o quê? Um ensaio, né, geofísico específico para saber a que profundidade, né? Porque a gente precisa saber a profundidade do lençol freático, se é viável, né? A pessoa furar um poço, porque essas empresas não estão interessadas se você vai falar 200, 300 metros, né? Mas isso custo para o dono, né, da área, ou para o agricultor que quer utilizar água para irrigação, isso se torna muito oneroso, né? Então a gente faz uma pesquisa, logo em seguida, então, dessa pesquisa, a gente tem que entrar com a licença, pedir uma licença de perfuração pelo órgão responsável. No caso aqui é o INEMA, então ele vai analisar aqueles dados e vai aprovar, né? Então vai furar 100 metros, o nível da água está 20, ele tem uma camada saturada de tanto, ele pretende tirar quanto de vazão, é uma estimativa de vazão nesse momento, tá? Então, e também quando a gente faz geofísica, lembrando aqui que a gente não delimita vazão, tá? É uma estimativa com relação às informações gerais da sua área. E com essa licença de perfuração, ele vai ter esse documento, ele começa a perfuração, instala o poço, faz os testes de vazão, mas só que para ele retirar essa água, ele tem que entrar com um documento que a gente chama de outorga de poço. Então, é um documento para o quê? Para aprovar o uso e a quantidade de água que vai ser retirada. Então, por isso que você faz o teste de vazão. Aí sim, se aprovado, né, pelo órgão, ele pode tirar. Então, aí o órgão também vai analisar a quantidade de poços que eu tenho naquela região, como eu falei lá do Canudinho, né? Então, se tem muitos poços próximos, aquele agricultor, no caso, ele vai ter um cone de rebaixamento, o nível da água, todo mundo bombeando ao mesmo tempo, o cone vai rebaixar muito e ele vai ter o quê? Que ou utilizar outra bomba, ele vai ter problemas, né? Então, seria o quê? Essa outorga serve para a gente gerir, né, quantidade de água que vai ser retirada desse aquífero. Lembrando que cada poço é uma torneirinha, né? Então, se várias torneirinhas estão abertas, o nosso reservatório está perdendo água, está rebaixando, como você coloca, né? E também essa... Oi, desculpa. Não, pode completar. E também essa outorga, esqueci de falar, ela vai seguida de uma análise química da água, porque também depende do uso que a pessoa vai utilizar. Então, dependendo das características químicas, se há algum tipo de contaminação, um valor, né, muito alto de algum metal ou outros elementos químicos, aí ele tem um uso restrito para, né, não seria água potável de mesa, ele teria uma caracterização dessa água. Então, é importante também ter análise química dessa água. Bacana, para entender a qualidade dessa água, para poder se fazer o uso adequado sem riscos à saúde, né, humana ou dos animais e dos vegetais, das plantas que eventualmente serão irrigadas. Mas você coloca uma técnica que você utiliza muito, né? Você já falou, a geofísica, e é a resistividade elétrica, né, do perfil. E para o mapeamento dessas áreas, você está utilizando isso também para mapeamento de recifes submersos costeiros, na planície costeira de Porto Seguro, que eu já sei, depois a gente vai comentar, né? Mas fale um pouco sobre a resistividade elétrica, que é um método muito interessante, né? Mas e que nos ajuda a entender, como você colocou, né, as camadas de subsuperfície aí na região que você está aplicando esse método. Mas no que consiste a resistividade elétrica, como que é basicamente o equipamento, né, como que se distribui, enfim. E os resultados que mais te chamaram a atenção ao longo desses 20 anos aí
testando e aplicando essa técnica? Bom, de forma simples, né, porque aqui todos vão assistir, eu digo que quando a pessoa se vê a primeira vez falando assim, é um método, né, que é a geofísica, a ferramenta geofísica, existem vários métodos dentro da geofísica, né, aqui a gente está falando um pedacinho do que é o método que eu uso, que é o método da eletroresistividade, e dentro desse método existem algumas técnicas, né, que foi o que o Ricardo falou assim, como que eu coloco lá, né, como que eu distribuo o meu ensaio, como eu faço o meu ensaio. E dentro do método de eletroresistividade, as técnicas principais que eu uso é a técnica de imageamento elétrico 2D, né, que vai dar uma seção, imageamento elétrico 3D, que te dá um modelo 3D, aí tem o imageamento elétrico 4D, que é bem interessante, utilizando esse método, que eu vejo que é ao longo do tempo, né, por exemplo, eu quero saber quanto está rebaixando aquela água naquele aquífero bombeando, então a gente consegue ver ao longo do tempo quanto aquele aquífero está rebaixando, fazendo o monitoramento ao longo do tempo, por isso que é o 4D. E tem a técnica de sondagem elétrica vertical, que muitos, né, não usam ainda, né, antigamente acho que se usava muito, mas eu ainda utilizo muito ela hoje, tem projetos de pesquisas com isso. Então, o método que eu uso é da eletroresistividade com essas técnicas. E como que a gente faz, né, essas técnicas no campo? Como eu falei, a sondagem elétrica vertical, eu estudo em profundidade as características físicas daquele meio. Então, nada vai me dizer, aqui tem água, né, Andresa? Aqui tem areia, aqui tem argila, aqui tem rocha, nada disso. Então, pelos parâmetros físicos, que é da resistividade elétrica, né, que vem lá da lei de Ohm, a gente identifica esses parâmetros físicos de resistividade elétrica e associa a litologia local. Como que faz, né? Eu posso dizer que você dá choque na Terra? Exatamente, a gente dá choque na Terra, tem bastante histórias bem interessantes sobre essa relação de dar choque na Terra e o quanto é importante a gente ter uma equipe boa no campo, né? Porque dar choque, tudo bem, se for uma corrente baixa, você vai tomar, sabe aquele choquinho que você toma no chuveiro, só dá aquele, né? Ou aquele que você gruda no ferro também, é desagradável, né? Então, essa equipe ela tem que ser especializada para tomar esse cuidado. E também quando a gente utiliza, né, que tenha equipamentos que a gente manda, correntes muito elevadas, que chega a matar até um boi, né, que foi um caso que aconteceu com a gente uma vez, teve que ressarcir, né, porque a técnica é assim, né, eu coloco eletrodos que são estacas de aço inox no terreno, onde eu vou mandar em 2 desses eletrodos, né, de forma bem simples, gente, uma corrente elétrica e nos demais eletrodos eu vou ler a diferença de potencial. Então, com essa corrente elétrica, com a diferença de potencial e o espaçamento entre esses eletrodos, a gente obtém a resistividade elétrica. Então, a gente coloca nessas estacas e vai o quê? Distanciando elas. Quanto mais eu distancio, maior vai ser a profundidade de investigação, mais menor, né? Mas vai ser menor a nossa resolução. Então, menor é a resolução. E na técnica de imageamento também, 2D também é assim, né? Só que a gente faz uma linha, no 3D os eletrodos, eles são cravados, né? Numa grade 3D, e no 4D você pode fazer tanto 4D em um ponto só, que seria a SEV, porque a SEV seria como se eu furasse um poço, então estou vendo em profundidade o que eu tenho pela resistividade elétrica somente naquele local. No imageamento assim, no 3D assim, no 4D você pode brincar na SEV, que a gente chama um D, no 2D, no 3D. Eu digo que isso seria como se você fosse ao médico, né, para entender melhor, e fosse fazer uma tomografia, tá? A gente vê muito trabalho falando em tomografia elétrica, né? Então, esse já é um assunto sobre terminologia que eu não gosto, né, que não vem aqui, mas que eu não gosto de falar tomografia elétrica, mas eu estou associando a geofísica como a tomografia que você vai fazer no hospital. Então, ele investiga todo o seu corpo, né? Até de forma 3D, o que está lá, sem você o quê? Abrir para ver, né, se tem algum tumor ou nada. E é isso que é a geofísica, né? A gente investiga o que está lá embaixo, sem ter acesso. Bacana, muito legal. E aí agora, Andresa,
queria que você comentasse um projeto que você trabalhou e você já colocou aqui, que era o Projeto Experimental de Tecnologias Avançadas para Medição, Monitoramento e Verificação de gás carbônicos em sítios de armazenamentos geológicos. Né? Então, o gás carbônico, sabemos que é um dos gases principais do efeito estufa, que está relacionado com o aquecimento global. Né? E ele é dispensado por N situações, né? Desde que tenha molécula de oxigênio e molécula de carbono, elas podem se juntar e carbono a gente tem no nosso corpo, na matéria orgânica, enfim, em um monte de elementos, em um monte de locais, né? Produzindo isso. Mas por que medir, monitorar e verificar esse carbono dentro de sítios de armazenamento geológico? O que vem ser isso? Como que vocês bolaram essa ideia desse projeto? Quais seriam os principais objetivos e o que vocês realmente chegaram aí como resultado principal? A ideia desse projeto não era nem analisar tão profundo, né? Porque tem muitos projetos que grandes profundidades fazem essa medição, né? Monitoramento e verificação de CO2, por isso MMV. Só que o objetivo desse projeto, né, que foi financiado pela Petrobras, era o quê, né? Investigar, usando tecnologias, quando esse gás, né, trapeado ou até mesmo injetado, né, quando está injetado, quando se utiliza na exploração de petróleo, o gás, né, para deixar o óleo mais fluido, quando que ele ia escapar, qual é esse momento? E quando ele escapa, né, e o Ricardo já falou aqui, que é o gás de efeito estufa, quando ele escapa, qual a quantidade que está escapando e como eu consigo falar assim, então a gente tem que monitorar esse local para o quê? Cessar esse escape de CO2 que vai ser, né, vai chegar na atmosfera e vai ser prejudicial. Então esse projeto... Só lembrando que aí, como você colocou, o gás carbônico também é um dos elementos que é injetado no poço de petróleo para facilitar a extração do óleo, né? Então, injeta para facilitar, pressurizar e o óleo subir e poder ser explotado, né? Tá. Até mesmo a utilização de águas salinas, né? Eles utilizam também, eles injetam água salgada, que isso também é um grande problema, porque se esse poço, né, se for na terra, né, não onshore, offshore, ele vai o quê? Se esse poço ele não tiver bem construído, ou se ele for muito antigo, tiver qualquer defeito nesse poço, né, na tubulação, se eu injeto também água salgada, essa água vai ter escape e vai contaminar o solo e também a água subterrânea, né? Então também é outra coisa, né? Outro projeto que a gente tinha para esse monitoramento, né? Mas agora a gente está falando de CO2. Então o que decidiu foi fazer um sítio experimental, né? Usar áreas experimentais onde se injetasse o CO2 mesmo, num poço, no caso aqui do Brasil, e foi o primeiro experimento feito, né? Num sítio no Brasil, num poço não horizontal, né, mas num poço vertical, e monitorar com várias ferramentas, inclusive a geofísica. Aí sim eu utilizei, né, a técnica 4D para esse monitoramento. Então eu fazia um 3D e ia monitorando ele continuamente, né, porque quando eu comecei a fazer a geofísica, é essencial aqui para todo mundo conhecer o que? A técnica, né? Então, quando eu comecei, as técnicas ainda não estavam tão desenvolvidas para facilitar a nossa vida, mas o quão é importante conhecer a base da técnica, né? Então, esse monitoramento, quando eu falo que é contínuo, os eletrodos, os cabos, eles ficavam conectados 24 horas, o período, né, de 30 meses naquele sítio, mandando o quê? Corrente, né, diferença de potencial continuamente. Para quê? Para a gente ver o momento que o CO2 é injetado e como esse CO2 ele está, né, caminhando ali por baixo, que momento que ele vai sair, né, para a superfície. Então essa técnica seria uma técnica inovadora, então, para estudar em que momento, né, qual é o dia, a hora que está saindo, e também
a posição, né, para a gente saber onde que está o nosso problema. E outras técnicas foram utilizadas por outras universidades, foi um projeto bastante interdisciplinar, então a gente utilizava também poços para análise química, utilizava um equipamento que chama Carbon QC, então que vai quantificar a quantidade de carbono, né, a gente utilizava câmaras de fluxo para medir na área, então eram dados obtidos com diferentes ferramentas para dar um resultado final, né? E o carbono, ele escapou? Então, a gente estudando outros projetos em outros locais, viu que a gente, para ele escapar de uma forma, né, até rápida, né, que a gente não queria isso, que não tivesse o rompimento da formação. Agora, se você quer o rompimento da formação, você tem que injetar uma grande quantidade, né? Só que a gente não queria isso, e outros estudos faziam isso, injetava e no dia seguinte ele estava rompendo a formação. A gente queria ver o comportamento dele no natural, estudando também toda a litologia, as propriedades hidráulicas, né, do meio, do aquífero, porque ele é injetado na zona saturada, ele foi injetado na zona saturada, então a gente queria saber o comportamento tranquilo dele, como ele se comporta lá embaixo, sem ter esse rompimento, né? Então, a gente fez estudos utilizando até a equação de Payne para saber qual é o volume de CO2 indicado para injeção, então a gente começou com uma injeção muito baixa, né? E aí acabamos ficando quase 40 dias no campo com essa ideia, e o interessante do CO2, que foi, né, perfeito para esse estudo, é que o CO2 ele é bem danadinho, Ricardo. Ele se movimenta lateralmente e ele vai até sair um pouco da nossa área, né? Ele vai saindo por qualquer poro que tem, ele vai se espalhando lá embaixo, mas com essa vazão, né, de CO2, enquanto a gente estava injetando, ele não subia. Então, pela geofísica, a gente mapeou, né, o tempo que ele se espalhou. E na área, né, na primeira área que a gente fez, tinha uma vala, assim, né? Então, tinha área aqui e uma vala, era bem plano, né? Um fluxo de água, uma área bem plana. E ele começou o quê? A sair pela vala, né? Porque a vala ali a gente não tinha água na vala, nada trapeando, e foi uma época ainda que a gente pegou que chovia muito. Então, choveu muito, aquele CO2 ficou preso lá, pressurizado, e não saiu de jeito nenhum, mas chegou um momento que ele começou a sair para a vala, então a gente teve que aumentar a nossa área de estudo. Então, é um estudo complicado, assim, você não vai ter um resultado, né, de imediato, e foi fascinante ver o comportamento do CO2, e um dia, né, a gente decidiu, não, vamos injetar mais para ver se ele vai romper. E ele, para a gente ver a saída dele, né, tanto pela geofísica, saindo, né, a anomalia subiu para a superfície. No nosso caso, foi uma anomalia resistiva e não condutiva, como a gente vê em outros trabalhos, por causa da característica da água, porque a água não tinha muito bicarbonato, né? Então, foi uma anomalia resistiva, e a gente conseguiu ver também com as câmeras de fluxo o momento que ele rompeu, né? E foi bem próximo do poço, essa área, até, né, do poço de injeção. E aí nós fomos para uma outra área de estudo, que foi em Viamão, em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, né, para estudar o quê? Uma outra geologia, uma geologia um pouco mais complexa, porque o primeiro trabalho que a gente fez foi numa área, né, da ressacada, na Universidade Federal de Santa Catarina, que era totalmente, né, um material arenoso, bem selecionado, e fomos para uma área mais complicada, né? Aí, para essa área complicada também, né, a gente descobriu muitas outras coisas, e antes de eu vir para cá, o projeto final foi fazer o quê, então? Vamos fazer um tanque, né, fazendo, nesse caso, a geofísica, mas não na superfície do tanque, porque a gente ia ter interferências dos tanques, mas colocar os eletrodos na superfície do tanque, fazer um modelo, né, somente da variação da eletroresistividade, da análise química, e também lá o laboratório elaborou aquelas câmaras de fluxo, mas em laboratório, né, tem um pessoal da computação que trabalhou com isso, foi um trabalho excelente, e a gente fez esse monitoramento, então, para ver se quando saturasse aquele meio, se a gente ia chegar numa resposta condutiva, como os trabalhos dão, mas mesmo assim, pela geologia que a gente utilizou naquele tanque, a formação Rio Claro, ela continuou resistiva.
Interessante, bem complexo, né? Eu também gostei de você falar que o carbono era danadinho. A primeira vez que eu ouvi algo assim foi a hemoglobina. Eu lembro, eu devia estar o quê? Numa quinta série, quando a professora falou: essa hemoglobina é danadinha, né? Porque ela vai lá com carbono e depois ela volta com oxigênio. Depois eu ouvi do petróleo, que era danadinho também, né? Agora eu estou ouvindo do carbono e eu acho que isso dá até uma história em quadrinhos. Então, os estudantes que estão por aí, olha aí, aproveita o carbono, porque ele tem muita história aí de migrações e escapes, indesejáveis. Mas, Andresa, você coloca também uma outra palavra dentro da tua fala, lá no início, que é a vulnerabilidade. E é uma palavra muito importante, né, porque também sabemos, né, mas eu acredito, né, nós somos muito vulneráveis. E o vírus, o próprio coronavírus, mostrou essa vulnerabilidade. Mas não estamos para vírus, estamos para a geologia, mas mesmo assim afetando diretamente o município. Estimativa da vulnerabilidade natural dos aquíferos livres de Porto Seguro, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais. Você começou um pouquinho ali atrás, mas eu queria que você continuasse desenvolvendo um pouco essa relação aquíferos, município e vulnerabilidade. Então, aí esse já é um projeto, né? Vamos esquecer lá do CO2, agora viajando para aqui, para o UFSB. Foi um projeto, que vai esse título que você disse aí, um projeto de trabalho de conclusão de curso no Bacharelado Interdisciplinar de Ciências, onde eu sou professora também, além da oceanologia e da engenharia ambiental. Esse aluno, né, assistindo a aula de ciclo hidrológico, onde a gente fala um pouco sobre aquíferos, ele achou interessante esse assunto e quis trabalhar nessa área, né? Então, nós decidimos mapear a vulnerabilidade desse aquífero aqui de Porto Seguro, sabendo da importância e relacionada a contaminações superficiais que podem atingir esse aquífero, que em algumas porções aqui do município ele tem um nível d'água raso, e então a contaminação, né, atingiria mais facilmente esse aquífero. Então nós decidimos estudar o que é vulnerabilidade de aquífero, e a gente sabe que existem muitos trabalhos sobre vulnerabilidade, que utiliza lá, né, os parâmetros de GOD para identificar a vulnerabilidade, só que aqui, casando, né, a geofísica com vulnerabilidade, nós determinamos esses parâmetros através do quê? De ensaios geofísicos, onde a gente vai ter aqueles parâmetros de espessura, profundidade do nível d'água, o tipo da litologia, e utilizando os parâmetros de Darza-Hooke. Então, foi um casamento, né? Porque a vulnerabilidade seria ideal se a gente tivesse poços distribuídos uniformemente pelo município, a gente pegar esses dados dos poços. Mas, às vezes, é impossível, porque existem locais no município que não tem, né, esses poços. Então, a gente utilizou esse método indireto de investigação para avaliar a vulnerabilidade do aquífero aqui no município. Como o trabalho era de conclusão de curso, nós escolhemos alguns focos só, algumas áreas, né? E a gente pretende que ele vá para algum mestrado depois, para a gente fazer o município inteiro, como foi feito lá com os dados de geofísica para o aquífero Rio Claro. E então a gente escolheu, né, uma estação de tratamento próximo de uma estação de tratamento da Embasa, próximo a um cemitério, e uma área que a gente sabia que não estava impactada, que foi o campus da UFSB, para ver, né, as questões mesmo de vulnerabilidade em áreas diferentes. Então, com esses ensaios geofísicos, ele obteve os parâmetros necessários para o cálculo de vulnerabilidade para cada área. E essa vulnerabilidade do cemitério é bastante interessante, porque eu tenho um aluno também trabalhando com geofísica para identificação da vulnerabilidade do aquífero para a contaminação de necrochorume também, que é, né, uma fonte de contaminação, né, meio macabra, assim, né? Mas ela existe e a gente vê que está aí.
E com isso, né, depois foi só um protótipo, né, porque no TCC a gente utiliza uma técnica para mostrar, né, que ela é viável, ele mostrou isso, que é viável, calculou lá a vulnerabilidade, mas é o que a gente pretende fazer para o município inteiro e entregar, né, esse trabalho à prefeitura para identificar assim, então se eu tenho aqui a gente não tem aterro, a gente tem um lixão ainda aqui, mas se eu for propor uma construção de um aterro, quais são as medidas que eu devo utilizar com relação à vulnerabilidade já estudada, né, pelo mapa de vulnerabilidade, para que esse contaminante não atinja o solo e a água subterrânea? Vou ter uma indústria. Construção de uma indústria. Então, pego aquele mapa de vulnerabilidade, já mostra, né, onde vai ser implantada a indústria, para quê? Para que a gente evite esses tipos de contaminações externas para o aquífero, preservando a nossa água subterrânea. Legal. Agora, como você vê o trabalho que você e seu grupo vem realizando em termos de importância para a sociedade? Você já deu alguns destaques, outros ficam subentendidos na tua fala, né? Mas eu queria um destaque maior aí sobre a importância para a sociedade. Então, como, né, eu trabalho nessa parte de hidrogeologia, águas subterrâneas, uma das importâncias, né, que eu acabei de dizer, eu estudo o que? Da vulnerabilidade para a gente entregar, né, para o poder público aqui, para incentivar, né, que esses trabalhos sejam utilizados antes da perfuração de qualquer poço, essa identificação ou construção, ou mesmo na agricultura, plantação, utilização de agrotóxicos, então que tenha esse plano já para uma gestão adequada dessas águas subterrâneas. Outro trabalho importante que você mencionou lá atrás, que foi o trabalho com um aluno também de oceanologia, que foi estudar os recifes, né, aqui de Porto Seguro, através também do método geofísico, que é a geofísica marinha, utilizando o método da eletroresistividade, muito similar, né, à distribuição somente, né, isso, né, a distribuição dos cabos, porque aquela geofísica que eu faço na Terra, com aqueles eletrodos que eu falei lá para fazer a tomografia, eu também consigo levar ele para o mar com o equipamento, né, então eu consigo fazer esse mapeamento. Então a gente sabe também a profundidade que estão esses corais, a gente consegue o que? Coletar as amostras, associar com as análises da geofísica, para ver como que está esses recifes, e fazer essa associação também para a sociedade aqui. O que seria bom é o que a gente mapear também, né, a geofísica, a eletroresistividade, que utiliza a batimetria. A gente ainda não tem o equipamento de perfilagem sísmica, né, e eu acompanho diretamente o professor Lápis e já convido aqui o pessoal que vai participar da 18ª ABECO, venham assistir os trabalhos e venham assistir esse mini curso. O professor é pesquisador, na verdade, do PT. O Lápis, ele a pessoa, acho que perfeita, né, vocês escolheram muito bem para essa parte de geofísica marinha. Então, a gente utiliza só o método da eletroresistividade, porque a gente não tem a perfilagem. Está ouvindo, né, Lápis? Então, estamos esperando eu sou sua fã, viu, Lápis? Estamos te esperando no mini curso aqui sobre... vai sair aí mais para frente, né? Mas possivelmente sonar de varredura lateral. Vai ser mais específico, um curso de 4 horas, né? E bacana, temos muito mais aí dentro da nossa programação. Então, mas continue, Andressa. E aí você também pode trazer projetos futuros para nós, porque eu digo que a ferramenta geofísica, ela sozinha, um método só, não, né, devido a muitas ambiguidades, ele não faz milagre, né? Então, vai ser até bom o professor Lápis vir aqui, conhecer nosso trabalho, para a gente fazer o quê, né? Utilizar métodos diferentes para obter mais informações. Então, os trabalhos também relacionados à sociedade, como eu estava falando, tem esse mapeamento, onde utiliza também um ecobatímetro para ver a profundidade, também para a entrada, né, de navios, porque esses recifes, eles ficam, né, na maré alta, eles ficam submersos, então a gente consegue, com essa geofísica, traçar, né, quando a gente vai com o cabo na água, igual eu faço no solo,
percorrendo, né, aquela área, eu consigo ver o quê? A geomorfologia dele embaixo, né, onde ele está mais raso, desenhar ele, fazer coletas de sedimentos, análises e tudo mais. E também a gente tem um trabalho com geofísica marinha que foi feito, né, onde o professor Caio era coordenador desse projeto, da plataforma continental da Resex, né, então a gente andou 17 quilômetros fazendo esse ensaio geofísico, coletando também amostras para descrição com a Draga Lanvin, para fazer esse estudo, então, em profundidade, né, utilizando, que vai trazer o quê, né, subsídios para a sociedade, para ter mais conhecimento, para planejamentos futuros e para tomada até de decisões. E também nós estamos... Nesse aspecto, tá, pode concluir, Andressa, depois eu... Não, eu ia falar de um outro projeto que a gente tem um envolvimento com a prefeitura, que é a revitalização da Lagoa Azul, que tem um apelo muito grande, então em parceria com a prefeitura nós mandamos um plano de trabalho para a revitalização dessa lagoa, porque a lagoa, ela desapareceu, né, então tem por lá, ver Arraial da Ajuda, aquele lugar lindo, tinha uma lagoa chamada Lagoa Azul, e de repente ela desapareceu, a gente quer saber um principal motivo, e ela né, deveria estar ainda sendo suprida por água de uma nascente, que a nascente desapareceu, né? Então, também estamos fazendo estudos geofísicos lá, para saber onde está essa nascente, se ela foi soterrada e qual o motivo dela ter sido soterrada e a lagoa desapareceu. Nesse aspecto, como que você vê o trabalho que você e seu grupo vêm realizando em termos de empregabilidade pelos gestores e tomadores de decisão nos diferentes níveis? Mas eu sempre gosto mais de focar no nível municipal, né? Então, e no estadual, eventualmente. Mas você acha que os gestores, eles... você até falou que existe aí até uma colaboração, mas você acha que os gestores estão acompanhando, estão perguntando, estão trazendo vocês para próximo no desenvolvimento de estratégias, de projetos, de perguntas, de pesquisa? Como eu estou aqui, né, apenas um pouco tempo, mas nesse pouco tempo que eu estou aqui, eu estou falando aqui do município, né, que é o que interessa. Eu acho que está tendo uma boa interação, né, não do jeito que é óbvio a gente gostaria que tivesse, né, muito mais, porque a gente manda as propostas e às vezes as propostas a gente tem o quê? A gente tem o nosso trabalho envolvido, mas também a gente é uma universidade nova, para algumas pesquisas, nós precisamos o quê? De equipamentos, de insumos, né? Então, nessas propostas, a gente está dando a mão de obra especializada, mas a gente também precisa de alguns insumos. E muitas vezes acaba ficando oneroso o projeto, né? Isso dificulta um pouco, mas eu estou vendo que está tendo, né, que vem tendo essa movimentação intensa, porque nesses projetos a gente está conseguindo colocar nas propostas bolsas para alunos e também algumas empresas privadas que também trabalham para a prefeitura, existe a possibilidade de fazer esse estágio, né? Então a gente vem tendo esse contato, eu fico muito feliz, né? Dos vereadores, do secretário do meio ambiente, principalmente, entrando em contato com a instituição, vendo que ela existe e o quanto a gente pode ajudar, né, para esse município. Eu acho que a gente ainda está engateando, né? Eu preferia que a gente tivesse muito mais avançado, né? Ter avançado muito mais, mas eu acho que aos poucos a gente vai ampliar, né, essas discussões e vai ser muito importante aqui para o município. Espero que sim, né, que avancemos aí nessas relações, não só com o poder público, com os gestores, tomadores de decisão, mas também com as empresas privadas que entendam a importância de se investir na formação, não só para resolver um problema, mas em se investir na formação dos recursos humanos, que são essas pessoas do presente e do futuro que vão resolver os grandes problemas e os entraves aí que o país vai necessitar. Então, e que assim a gente também, né,
todos os equipamentos que você necessita, você tem que importar, comprar no exterior, sendo que a gente também teria aí como desenvolver aqui no nosso país, empregando muita gente, desenvolvendo ciência, desenvolvendo tecnologia, para acompanhar o ritmo, né, do desenvolvimento. Andresa, eu tenho que te agradecer muito por estar aqui compartilhando essas ideias no canal Abeco Consciência. Como você lembrou, né, então, entre 12 e 17 de setembro de 2022, nós teremos o 18º Congresso da Abecoa em Porto Seguro, aí com vocês na universidade, no campus da Universidade Federal do Sul da Bahia. Então, é uma parceria entre a Abecoa, a UFBA e a UFSB para o 18º Congresso da Abecoa. Lembrar que a Abecoa, a Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, ela tem uma revista científica que aceita receber artigos em português, inglês e espanhol. Então, convido a todos para submeter seus artigos para apreciação dos pares nessa revista. Assim, a gente tem uma outra via facilitadora para a troca de informações. Como a professora Andressa disse, o Congresso é uma ótima oportunidade para encontrarmos pessoas, discutirmos projetos, criarmos projetos ou incubarmos ideias, e também uma feira de negócios. Então, se você é empresário, né, quiser anunciar seu produto, né, mande um e-mail para nós aqui da associação, da comissão organizadora, que a gente vai ter muito prazer em receber essas ideias, e eu acredito que é um momento mesmo muito importante de troca de informação e enriquecimento mútuo. Andressa, desse bate-papo que a gente fez até agora, ficou alguma coisa que você gostaria de complementar? Não, a gente tem tanta coisa para falar, o tempo é curto, e por isso a importância da gente ter esses congressos. Eu acho que a gente está com sede disso, Ricardo, né? Nesse momento de pandemia, e vem 2022, um congresso como esse, que é um momento de troca, né? É um momento da gente conhecer outras pessoas, o que as outras pessoas estão fazendo. Apesar de ter milhares de lives, a gente não consegue assistir, mas o quê? É essa interação que a gente está precisando, né? Essa troca de conhecimento. Então, esses congressos têm aquele momento que o Ricardo falou da feira, né? Da feira você está trocando ideias, você está tendo novas ideias, aprendendo novas coisas, até a importância, que eu acho que desses congressos tem muita importância também, é o momento do coffee break, né? Aquele momento é essencial para a gente trocar ideias, trazer, ver, né, o que as outras pessoas estão fazendo, trazer elas para o nosso trabalho, né? Porque às vezes eu estou achando que a gente está muito isolado nesse momento, né? Então, trazer essa interdisciplinaridade, fazer projetos com a UFBA, falei do lápis, trazer esses projetos, fazer algo em conjunto para quê? Enriquecer em conhecimento, né? Ainda mais aqui falando do quaternário, né? A gente precisa. Existem as publicações, tudo, mas esse momento vai ser essencial, então participem, sejam, né, que a gente espera que vai receber vocês muito bem aqui em Porto Seguro, na UFSB. Eu não sou efetivamente da comissão, mas eu estou ali na comissão, então tudo que eu puder ajudar, Ricardo, tudo que eu puder auxiliar para vir muita gente, para elas se sentirem à vontade que nós estamos aqui para ajudar. Eu estou muito feliz de participar, né, desse congresso que vai ser aqui na UFSB. A Abecoa é uma associação, então todos estão na organização, porque a organização é o sócio, né? Como eu digo e repito, não existe uma associação sem sócios. Então, a organização do Congresso, quem faz somos nós, né? São vocês, são todos os que participam. E aí, dentro desse contexto, Andressa, qual é a importância da Abecoa para você e da década dos oceanos, que é o tema principal do 18º Congresso?
Quando a gente fala da Beco, a gente está falando de quaternário, se a gente for pensar, né? O quaternário é um período pequenininho, né? Curto na escala geológica, mas que tem muitas informações paleoecológicas e tem muitas informações também da transformação, né, da paisagem nesse período, onde também teve o desenvolvimento da civilização, a intervenção do homem nesse período. Então, a Beco é importante para quê? Para trazer essas informações, novos estudos, para quê? Para a gente amplificar, né, enriquecer esses estudos também sobre deposição dos processos, né, de sedimentação, diante da intervenção, então, do homem, né? Então, é algo, né, um período que a gente fala que é recente, mas muito importante, com muita informação para ser divulgado. Quanto à década dos oceanos, né, é interessante, porque o principal objetivo da década dos oceanos, eu vejo que é o quê? Trazer mais conhecimento, a gente desenvolver uma cultura oceânica para tomada de decisões, para ter um futuro sustentável. Só que eu acho que é importante, né, além de trazer esses conhecimentos, que sejam envolvidos também o indivíduo em si, a parte do governo, né, as instituições, elas devem estar o quê? Sempre trabalhando em conjunto, né, para ter esse futuro sustentável. Então é o quê? A gente desenvolver essa cultura oceânica e trazer o quê? Mais investimento para estudos, né? E eu até brinco, né? A gente conhece tanto do universo, é tão investido para o conhecimento do universo e a gente tem pouco conhecimento ainda, se for ver, sobre os oceanos, né? Então, acho que essa década dos oceanos, o principal objetivo mesmo é falar sobre a importância, né, dos oceanos. E para finalizarmos, Andresa, deixe uma mensagem final. Uma mensagem final. A mensagem que eu dou é mais uma, né, não vou falar uma frase, mas eu digo aqui que estou muito feliz de participar. Eu acho que esse é um momento bastante importante, né, dessas entrevistas, para a gente conhecer novos profissionais, as áreas de atuação e despertar o quê? Um novo pensar, no que a gente pode ajudar, né, para esse desenvolvimento científico que nós estamos, nesse momento, bastante carentes de investimentos em novas pesquisas. Tá certo, então. Obrigado. Seguimos em frente, que a vida não espera. Tchau. Exato.